Vou começar a trabalhar com aulas de chair dance. Vai ser aulas em grupo, turmas regulares, mas eu não sei como vai ser para quando uma aluna nova quiser fazer uma aula experimental. Bom, primeira coisa que eu sempre falo, que eu gosto de salientar, independente se é aula particular, se é aula em grupo, se é aula em dupla, se é trio, enfim, não faça aula experimental gratuita. Por que, Letícia? Bom, porque tudo que a pessoa ganha de graça, ela não dá valor. É o teu tempo, é o teu conhecimento, é a tua disponibilidade, é o teu trabalho. Então você tem que cobrar por aquilo e não se sinta mal por isso. Ok, eu entendo que tem gente que não se sente confortável de cobrar a primeira aula. O pessoal lá nunca fez, mas eu queria experimentar. Ok, tu pode experimentar, mas tu vai estar ficando com o lugar de uma outra pessoa que poderia ser pagante, sabe? Então, não perde a oportunidade, é o teu trabalho, você não precisa dar de graça a aula. Você pode cobrar mais barato? Pode cobrar mais barato. De repente, a sua aula avulsa dentro da turma é R$ 40. Cobra R$ 20, então, para aula experimental, né? Eu nem gosto de chamar de aula experimental, eu chamava de, quando eu tinha estúdio, eu chamava de aula avulsa. Quando a pessoa nunca tinha feito chair e queria fazer uma aula experimental, eu já dizia, olha, eu não trabalho com aula experimental, mas você pode comprar uma aula avulsa, que é a primeira que você nunca fez e custa tantos reais. Na época era 25 porque a aula avulsa era R$ 50. Então, R$ 25 pagos antecipadamente. Não deixa para cobrar no dia da aula. Ah, eu te pago depois. Não. Para garantir a vaga, você paga antes e faz depois. Isso em qualquer outro ramo de atividade que você queira garantir alguma coisa. Você quer um ingresso, você lá paga antes para ter o ingresso, garantir a sua vaga. Ah, você quer fazer um procedimento e tal, não sei o que, você lá garante, dá um sinal para poder garantir aquele horário. É a mesma coisa. Se a gente não colocar preço nas nossas coisas, o valor que realmente merece, nunca você vai ser valorizada por aquilo. Então não faça aula experimental gratuita. Eu fico muito brava quando eu vejo minhas instrutoras dando aula de graça, porque é o teu conhecimento, é o teu trabalho, eu não acho justo. Então, primeira coisa. Segunda coisa, vamos pensar num formato de turma com aula regular, tá? Ok. Vou falar sobre o que eu tinha no meu espaço. O meu espaço era pequeno e eu conseguia colocar 6 alunas por horário. Então, eram 6 cadeiras mais a minha por horário. Ficava confortável, tinha ainda as barras de pole, que às vezes a gente podia se bater, enfim, mas eram 6 pessoas mais a minha cadeira por horário, dava certo. Ok. Era uma turma que pagava mensalidade. Então, ela pagava o mês todo de aulas. Quando tinha, por exemplo, 5 pessoas em uma turma, tinha uma vaga para uma pessoa nova, né? E aí a pessoa vem lá, sei lá, no meio do mês e quer fazer uma aula experimental. Se eu trabalho com uma coreografia, uma música inteira, uma coreografia por mês, vai atrapalhar demais uma aluna nova entrar na metade do mês, concorda? Porque se tu organizar as tuas aulas no início do mês, começa a coreografia nova e tu vai passar aquelas 4 aulas do mês melhorando a coreografia, fazendo coisas diferentes, daqui a pouco gravando com roupinha e tudo, essa junção com as alunas que é legal de fazer. No meio do mês entrar uma pessoa que não pegou todo aquele início, vai atrapalhar a turma e essa pessoa também não vai se sentir confortável de estar fazendo aula naquele horário. Não é uma coisa boa nem para a turma, nem para a professora e nem para a pessoa que está experimentando. Vai ser uma experiência ruim. Isso quer dizer que ela não vai querer fazer aula. Então, se vem uma pessoa nova e você trabalha com uma coreografia a cada mês, você vai dizer, beleza, a gente pode marcar a sua primeira aula para a primeira segunda-feira, sei lá se as aulas são nas segundas-feiras, para a primeira segunda-feira no mês que vem. Pode ser? Aí você explica que você trabalha uma coreografia inteira por mês, que é por isso que o ideal seria ela começar do início, porque toda vez que você começa uma sequência do início, por mais que a pessoa nunca tenha feito ou já tenha feito, no início é desconfortável aprender uma coisa nova.
Então, por mais que a turma já esteja em andamento e aí tu mudou a coreografia, a primeira aula da sequência nova sempre vai ser desafiadora. Então, a pessoa que está começando também vai se sentir mais à vontade, tá bom? Então, coisa 1. No início, lá no estúdio, eu trabalhava assim. Eu tinha a turma fechada no mês, trabalhava uma coreografia por mês e no outro mês, se alguém desistisse daquele horário, eu abria novas vagas para pessoas novas entrarem e já falava, ó, esse mês a coreografia vai ser com essa música, vai ser esse estilo, tarará, tarará. Beleza. E aí começou que eu não tinha mais horário para botar alunas novas, para montar turmas novas. E começou que ficou as alunas que faziam pole, que faziam outras atividades, também queriam aproveitar o chair. E eu tive que mudar o jeito de trabalhar nas minhas aulas. Como é que eu comecei a fazer? Bom, eu comecei a vender, em vez de mensalidade, vender pacotes de aulas. O que isso quer dizer? Bom, eu vendia os pacotes, por exemplo, de 8 aulas. E aí tinha um sistema que eu usava dentro do estúdio, que elas tinham um aplicativo, que elas mesmas agendavam as suas aulas. Então, para elas fazerem, elas não tinham um horário fixo, não era toda segunda, 6 da tarde, toda quarta, 6 da tarde, não. Toda semana elas tinham que agendar os horários que elas poderiam fazer aula. Isso fazia com que elas pudessem experimentar todas as modalidades do estúdio pagando o mesmo pacote de aula. Porque antes, em mensalidade, ela pagava uma mensalidade para o pole, uma mensalidade para o chair, uma mensalidade para flexibilidade, uma mensalidade para outra aula. E isso acabava encarecendo. Então, ela sempre escolhia ou fazer pole, ou fazer chair, ou fazer flexibilidade. Assim, eu consegui ter mais... Claro, tinha rotatividade nas aulas, mas eu consegui que todas aproveitassem cada parte do estúdio. E isso gerou uma fidelidade maior das minhas alunas. Obviamente que as alunas que faziam parte daquele início, que era por mensalidade, que era uma turma fechadinha, que já tinham as suas amigas naquele horário, eu tive um pouquinho de... elas ficaram meio chateadas no início com essa questão de eu mudar, elas terem que agendar, porque antes elas já tinham o horáriozinho delas ali garantido, sabe? Mas é a forma como tu muda isso, como tu vende isso, como tu aproveita isso para mostrar algo que é melhor. Olha, o estúdio está crescendo, eu vou precisar mudar o sistema, esse sistema vai ser melhor para todo mundo, vocês vão conhecer outras pessoas, vão poder aproveitar as outras modalidades pelo valor que vocês pagam uma modalidade. Só que aí começou a ter rotatividade nas aulas de coreografia. Como é que eu ia lidar com isso? Bom, eu tentei, nas primeiras mudanças, fazer uma coreografia a cada 15 dias. Então, elas tinham que se agilizar para agendar as suas aulas de coreografia rápido, né? Porque o sistema abria, sei lá, 3 dias antes do dia da aula. Então, elas tinham que estar ligadas para agendar o quanto antes, porque fechava as vagas, não interessa se tu já fazia antes, fechou as vagas, as gurias pegaram, não tem vaga, sabe? Então elas também começaram a se agilizar para, não, eu quero fazer a tal aula, eu vou lá, eu botava lembrete para agendar aquela aula no aplicativo antes de qualquer pessoa. E aí acontecia o seguinte, sempre acontecia de cada semana ter uma aluna diferente nas aulas de coreografia. Então eu dar uma coreografia a cada 2 aulas não estava funcionando, porque era aquela mesma sensação que eu falei ali no início, de ter uma aluna nova na metade do mês, por exemplo. Então eu vi que não estava funcionando. Aí o que eu fiz? Bom, toda semana a gente vai fazer uma sequência diferente. Uma sequência diferente não quer dizer uma coreografia diferente. Uma coreografia completa. Quando eu falo sequência, é tipo sequência de 1 minuto, não é uma música toda. Quando eu falo coreografia, eu falo a música toda. Tem início, meio e final. Por que eu comecei a mudar? Porque assim, eu nunca sabia quem ia vir na aula da outra semana. Então, não podia fazer uma continuação da semana anterior. Porque se alguém que não estava na semana anterior viesse na aula, ia ficar perdido. Então, ia atrapalhar o andamento de quem já tinha vindo na semana anterior, ia atrapalhar da pessoa que queria experimentar, não conseguir se adaptar, ia atrapalhar o meu formato de aula, era difícil para mim. Então, para facilitar, eu disse, olha, gurias, a partir de agora, desse mês, toda semana vai ser uma sequência diferente. Aí, eu cheguei num ponto que foi bem legal de ter criado esse meio com elas, que foi o seguinte:
Na semana anterior, eu falava assim, as aulas eram nas segundas-feiras às 8 da noite. Eu dizia assim para elas: semana que vem a música vai ser tal e a coreografia vai ser estilo chair hits. Beleza, quem se identificava com esse estilo e com aquela música que eu disse que ia ter a sequência, ia lá e agendava. Quem não se identificava, não agendava. Isso também facilitou delas fazerem somente as sequências que elas queriam, né? Então, toda semana, uma semana antes, eu já avisava que música que ia ser, o estilo de chair que ia ser, se precisava de salto, se não precisava, se ia ter muito bate-cabelo, que tem gente que não gosta, se ia ter muito giro, se ia ter alguma coisa de acrobacia, eu já avisava antes, porque aí na hora do agendamento, quem realmente queria fazer aquela aula, ia fazer a aula, já ia agendar, já ia se programar para aquilo. E quem não queria, não tirava o lugar de outra e também não ficava frustrada por fazer uma coisa que não gostava, sabe? Então isso acabou me dando uma autonomia maior nas aulas, acabou me dando mais oportunidades de ter alunas novas dentro do estúdio, porque tinha mais rotatividade nos horários, né? Não era uma turma muito fechada, e eu comecei a instituir novos estilos de chair. Então toda semana eu ficava brincando com um estilo diferente. Uma semana muito sensual, outra semana meio chair hits mais caricato, outra semana com uma musiquinha da moda que estava tocando na internet, outra semana porque alguma aluna me ofereceu aquela música que eu gostei e resolvi fazer. Então isso fez com que elas também aprendessem formas de chair diferente e se soltassem, também não ficassem com a cabeça fechada de fazer sempre o mesmo estilo. Foi muito legal e deu muito certo. Então, recapitulando, aulas regulares em turmas, não fazer aula experimental gratuita. Expliquei lá no início do vídeo por quê. Como trabalhar as coreografias? Bom, primeiro tu tem que saber como é que tu vai lidar com as turmas. Vai ser uma turma fechada? Vai ser uma turma que vai ter rotatividade? Eu vou deixar a gente entrar no meio do mês, no final do mês? Ou cada semana eu vou treinar uma sequência diferente? Isso tudo tu tem que ter na tua mente antes de montar a tua turma regular. Porque aí quando a pessoa for te perguntar como é que funcionam as aulas, tu já sabe explicar exatamente e ela fica segura. Bom, esse método eu gosto, eu me identifico, eu vou fechar o pacote. Outra coisa que a gente tem que pensar é sempre ter planos B, C, D, E, enfim. Você tem a sequência que você mais ou menos montou, mas normalmente a gente tem que adaptar, ainda mais se cada semana vem uma pessoa diferente fazer aula. Adaptar o tipo de corpo, daqui a pouco a pessoa é muito baixa, a cadeira é muito alta, daqui a pouco a pessoa é muito alta, a cadeira é muito baixa, aí eu tô com uma dor em tal parte do corpo, eu não vou conseguir fazer isso. Então sempre tenha planos B, C, D para poder adaptar aos tipos de corpos dentro da sua aula regular e todas conseguirem fazer ao mesmo tempo do seu jeitinho. Se a turma começar a ficar muito avançada, bom, mesmo com essa rotatividade, sempre tem aquelas que vão fazer o mesmo horário toda semana, juntas, tarará, e começarem a evoluir mais, e você perceber que a turma começou a ficar muito avançada, bom, minha amiga, tá na hora de abrir um novo horário para oferecer para uma turma iniciante. Porque às vezes tem ali 5 alunas que estão fazendo aulas há meses de chair dance, já estão começando a fazer algumas acrobaciazinhas e tem uma aluna que tem um pouquinho mais de dificuldade, que faz aula há 2 meses, não consegue acompanhar, não vai sempre e ela fica perdida naquela aula. Então marca um novo horário, obviamente divulga aquele horário para ter outras alunas novas e tira aquela aluninha que é mais iniciante para colocar nessa outra turma que com certeza ela vai conseguir render mais e tu já vai ter mais um ganho, mais uma renda de um horário novo para aulas iniciantes. O legal de não limitar os estilos das aulas de chair, de fazer esse jogo de cada semana fazer uma sequência diferente, é que você realmente não limita os estímulos que você dá para a aluna. Você sempre tem estímulo novo. Toda semana tem algo novo, algo diferente, ou é muito rápido, ou daqui a pouco são movimentos mais no chão, ou daqui a pouco é alguma coisa que instiga ela a fazer um outro movimento. Então, assim, sempre ter algo diferente é interessante, faz com que as tuas alunas se sintam mais
seguras do teu método, que elas vão estar brincando mais com aquilo lá. E isso faz com que tu tenha cada vez mais alunas que vão estar te indicando para outras e crescendo e crescendo e crescendo.